Nós, nessa tarde, estamos chegando ao final dessa jornada aqui com Sofonias. E é uma bênção a gente poder conhecer a história, ver o povo de Deus na história, como o povo de Deus estava caminhando, e também as intervenções do Senhor, como Deus resgata o seu povo, como Deus busca o seu povo, como Deus muda a trajetória errada, o caminho errado, e traz de volta para Ele. E é assim conosco, irmãos, e é assim conosco. Nós não somos diferentes do povo do passado. Deus continua intervindo na história, tratando com o nosso coração, com a intenção sempre de resgatar o nosso coração para Ele, porque só nele o nosso coração encontra verdadeira paz, verdadeira satisfação, verdadeiro regozijo, porque fomos criados para isso, fomos criados para a glória do Senhor, para esse relacionamento íntimo com o Senhor, e para encontrarmos o significado da nossa vida no Senhor, e não nas coisas, não nos ídolos, não nas pessoas. Sofonias capítulo 3, a partir do versículo 8, nos diz assim a palavra do Senhor: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas darei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar, vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém, amém. Meus irmãos, nós temos visto aqui a história do povo de Deus nos dias de Sofonias. Não eram dias fáceis. Só trazendo mais uma vez o contexto para a lembrança dos irmãos, Sofonias, ele profetiza antes do ano 622, já no reinado do rei Josias, antes do ano 622, porque após esse período, Josias ele tem um encontro com o Senhor, com a palavra do Senhor, ele se converte. Por volta dos 16 anos de idade, ele que começou a reinar sobre Judá, sobre o reino do sul, aos 8 anos de idade. Aos 16 anos de idade, Josias tem um encontro com o Senhor, e ele empreende uma das maiores reformas piedosas que já aconteceram em Jerusalém, no reino de Judá.
Porém, Sofonias ele profetiza alguns anos antes dessas reformas acontecerem. E o cenário que está diante dos olhos de Sofonias é um cenário muito triste, porque é um cenário de idolatria, é um cenário de sincretismo, é um cenário de desleixo para com o Senhor. As pessoas eram indiferentes para com Deus. O que Sofonias relata aqui no capítulo 1 da sua profecia é que eles não buscavam ao Senhor, eles deixaram de seguir o Senhor, nem tampouco eles perguntavam pelo Senhor. No capítulo 1 ainda, o versículo 12, a parte final do versículo 12 diz: o Senhor não faz nem bem nem mal. Era como se Deus fosse completamente alheio à vida do povo, ou que o povo fosse completamente indiferente à vida de Deus. Era como se de fato Deus tivesse se tornado meramente um instrumento religioso, um nome, uma pessoa que não tem mais peso ou diferença, ou não faz mais diferença nenhuma na nossa vida. Existe como um Deus da história, porém como um tipo de mito, como alguém que ninguém tem relacionamento e a gente pode viver a vida como quer, fazer as coisas da forma como a gente quiser, adorar ao mesmo tempo o Senhor e adorar Moloque, sacrificar os nossos filhos a Moloque e entrar no templo do Senhor para proclamar o nome do Senhor. Então era um povo distante de Deus. A idolatria, irmãos, estava permeando todos os cenários ali, tanto em Jerusalém como em todo o Reino do Sul. Principalmente em Jerusalém, no templo do Senhor, existiam prostitutas cultuais, altares a deuses pagãos dentro do templo do Senhor, e tudo isso era abominável ao Senhor. Então é nesse período que Deus levanta Sofonias, que Deus levanta o profeta Naum, que Deus levanta o profeta Abacuque e também o profeta Jeremias, e eles enxergam esse cenário, e eles enxergam todo esse contexto, e eles veem toda essa indiferença, toda essa malícia, toda essa maldade, que na verdade reflete a soberba do povo, o orgulho do povo. E não só Sofonias chega a essa conclusão, mas os outros profetas também. E aí de repente a gente pensa que o problema do povo era meramente a idolatria. Não era, irmãos. A idolatria é um produto do coração do homem, e nós vimos isso aqui. Por isso que no Salmo 115, o salmista inicia o Salmo dizendo: não a nós, Senhor, não a nós. Ele não inicia o Salmo dizendo: não aos ídolos, Senhor, não aos ídolos. Mas ele diz: não a nós. Porque na verdade os ídolos são produções do coração humano, que de alguma maneira busca alguém para que ele possa se espelhar. Porque nós fomos criados, irmãos, para refletir Deus, nós fomos criados para ser sombra de Deus, nós fomos criados para ser imagem de Deus, como imagem de Deus. Entretanto, a queda desvirtuou tudo isso, e nós passamos a acreditar que poderíamos ter uma imagem própria. Como a gente descobre que não tem, então a gente começa a estabelecer ídolos. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo diz que eles suprimiram a verdade de Deus pela injustiça e passaram a adorar a criatura ao invés do Criador. A gente passa a criar, o ser humano passa a criar uma série de mecanismos e se prostra diante desses mecanismos e serve a esses mecanismos, a essas entidades. Entretanto, elas não têm poder nenhum em si. O valor que é imputado a elas é imputado porque o meu coração coloca esse valor nelas. É o meu coração que passa a sacrificar com a intenção de que aquela entidade, de que aquele ídolo realize os desejos do meu coração. Entretanto, a proposta do Senhor é completamente diferente. Como nós vimos hoje aqui pela manhã, pastor Sávio pregando, não são as bênçãos de Deus que alimentam a fé no meu coração, não são os milagres de Deus, mas é o próprio Deus. É a entrega a esse Deus, é a confiança, é depositar a vida nas mãos desse Deus e confiar nesse Deus, e esperar nesse Deus. E muitas vezes, irmãos, nós não teremos, como Hebreus no capítulo 11 nos mostra, a concretização das promessas. Muitos do Antigo Testamento morreram na expectativa do Messias que viria, mas eles não viram a concretização da promessa, mas eles criam pela fé, e por isso eles dependiam, eles esperavam, eles confiavam no Senhor, porque conheciam o Senhor. E aqui Sofonias relata para mim e para você, ele pinta um quadro muito triste, porque esse quadro é um quadro de desconhecimento. Eles não conhecem ao Senhor, eles não se prostram a Deus porque eles não conhecem,
Eles não confiam em Deus porque eles não conhecem, e eles passam a se aproximar de Deus de forma inadequada, e Deus tem nojo disso. No capítulo 3, então, nós vimos aqui, no versículo 2, como é que estava o coração do povo, e o que Sofonias diz aqui é que eles não atendem a ninguém, e o sentido aqui de não atender, é literalmente alguém que não escuta a voz de Deus. Deus estava bradando por meio dos profetas. Jeremias chega a dizer na sua profecia que de manhã cedo, de madrugada, até as horas mais tardes da noite, ele estava proclamando a palavra do Senhor, mas o fato era que o povo não atendia a ninguém, não escutava a voz de Deus. E nesse campo onde a gente não quer escutar a verdade de Deus, o coração está aberto a escutar aquilo que é verdade e que de alguma maneira agrada a Ele mesmo. Então, Jeremias relata a existência de falsos profetas nesse tempo, de homens que não foram enviados por Deus. Deus não colocou a sua palavra na boca desses homens, mas eram bajuladores, eram homens que se vendiam ao mercado da fé, eram homens que tinham outras intenções. Eles não foram enviados pelo Senhor, mas eles estavam lá falando o que o rei gostava de ouvir, o que o rei queria ouvir, e falando também o que o povo de alguma maneira queria ouvir. Uma outra coisa que Sofonias relata aqui no versículo 2 do capítulo 3, é que eles também não aceitavam a disciplina do Senhor. Deus, pela boca desses 4 profetas, estava anunciando a disciplina. Estava anunciando que uma nação pagã se levantaria para disciplinar o seu povo. E a gente vê, por exemplo, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, a partir do versículo 12, essa angústia no coração do profeta Abacuque, quando ele coloca diante de Deus essa questão que está apertando o coração dele sobre o fato de um povo pagão vir disciplinar o povo de Deus, e ele ora ao Senhor, e no final da sua oração, já no capítulo 2, quando Deus responde a oração de Abacuque, Abacuque diz assim: olha, eu vou me colocar na minha torre de vigia, e vou esperar a resposta que vem do Senhor, e traz aquela declaração: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. Ele resolve aguardar em Deus, e tudo isso, irmãos, está sendo anunciado ao povo, só que o povo não aceita a disciplina. É como se Deus estivesse escrevendo banners, cartazes em letras garrafais, dizendo assim: olha, se arrependam, porque a disciplina virá. Mas o povo estivesse olhando para isso e continuasse dizendo: o Senhor não faz nem bem nem mal. Não, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Deus é indiferente à nossa causa, não tem problema nenhum. Olha, essa história de que Ananias e Safira foram fulminados lá diante do apóstolo Pedro, porque mentiram contra o Espírito Santo, isso só acontece naquele tempo, hoje em dia não acontece mais não. Deus não faz a mesma coisa nos nossos dias. É esse povo que é incrédulo, que não tem fé, que não crê em Deus, que não crê na palavra de Deus e que zomba de Deus com as suas palavras e com suas atitudes. É esse tipo de povo que muitas vezes enche a igreja, que frequenta os cultos, que dá dízimo, que faz todas as coisas, mas não atende a palavra do Senhor, nem reconhece que pode ser disciplinado por Deus, que pode ser alvo da disciplina de Deus. Há um terceiro aspecto que Sofonias relata aqui: eles também não confiam no Senhor, eles não confiam em Deus, eles optam por ouvir os ídolos, que de alguma maneira tentam satisfazer os desejos do seu coração, mas eles não confiam no Senhor, porque não conhecem a Deus, nem se aproximam de Deus, não se aproximam de Deus. São um povo de dura cerviz, não reconhecem a autoridade de Deus, nem as autoridades que Deus levantam, não adoram o Senhor, se aproximam de Deus de forma inapropriada, porque não se aproximam munidos da palavra do Senhor, das alianças, das promessas do Senhor, se aproximam do Senhor dentro de uma perspectiva idólatra, dentro de uma perspectiva de sincretismo, mas não se aproximam de Deus corretamente. Nós vimos aqui também que Deus, Ele executa os seus atos para redimir o seu povo. E Deus, ainda que todo esse contexto de iniquidade esteja presente na vida do povo e na vida dos líderes do povo,
E Deus faz questão aqui de enumerar os príncipes, o versículo 3 do capítulo 3, os príncipes, os juízes, os profetas e os sacerdotes. Não é o povo apenas que está corrompido, mas toda a liderança do povo também estava corrompida. E Deus está vendo isso, irmãos, Deus está vendo o coração do povo. Mas no versículo 5 o Senhor diz: o Senhor é justo no meio da cidade. Ainda que toda essa liderança sejam como lobos, como leões rugidores no meio da cidade, e a palavra meio aqui significa literalmente no coração da cidade, Deus é aquele que habita no coração da cidade. A cidade não está simplesmente entregue aos lobos, aos leões rugidores, não está entregue à iniquidade, mas Deus está no meio da cidade, porque Deus tem uma aliança com aquele povo. E nós vimos aqui que Deus não abre mão do seu povo por causa da palavra da sua aliança, por causa da sua fidelidade. Não é pela fidelidade do povo, jamais seria, mas é por conta do zelo de Deus para com sua palavra, do zelo de Deus para com a aliança que Ele fez com aquele povo. Deus permanece no meio dela, Ele não comete iniquidade, manhã após manhã traz Ele o seu juízo à luz, não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha, não reconhece o pecado, não confessa e deixa o pecado para alcançar a misericórdia de Deus, ele permanece no seu mau caminho. No versículo 6, Deus faz questão de lembrar o passado ao povo, e no versículo 7, Deus diz assim: olha, se eles atendessem à disciplina, aceitassem a disciplina, assim a sua morada não seria destruída. O que Deus está dizendo aqui é que se o povo escutasse a voz do Senhor, que estava falando por meio dos profetas, Deus não teria necessidade de levantar a Babilônia para disciplinar o seu povo, porque o objetivo da disciplina é a correção do faltoso, é o arrependimento, é a mudança de caminho. Entretanto, por não atentarem à voz do Senhor, não perceberem o caminho que Deus estava apontando para eles, a disciplina agora era certa, o cativeiro agora era certo, e Deus faz questão de trazer essa sentença logo no versículo 1 do capítulo 3, ai da cidade opressora, da cidade rebelde, da cidade manchada, ai, é porque essa sentença já foi emitida, o juízo de Deus já foi emitido. Eles não reconhecem e se levantam de madrugada e corrompem todos os seus caminhos. Irmãos, o cenário, se terminássemos aqui no versículo 7 do capítulo 3, seria o pior possível. Seria um cenário de desesperança, seria um cenário de desespero total, porque não haveria salvação alguma para o povo, porque ainda que o Senhor instasse o povo, chamasse o povo ao arrependimento, o povo não se converte, o povo permanece endurecido nos seus descaminhos, na idolatria, no sincretismo, o povo consegue viver e continua vivendo indiferente a Deus. Mas o fato é que o versículo 8 até o versículo 20, esse texto existe nas Escrituras, e ele revela uma esperança e um retorno que não tem como a sua força motriz, que não tem como a sua mola propulsora, a força do povo, mas a graça do Senhor. Não tem como a sua força, não tem como a sua energia, a boa vontade do povo em perceber agora que precisa voltar, mas a vontade santa e graciosa de um Deus que quer trazer o seu povo de volta. E é maravilhoso isso, irmãos, porque se Deus nos deixasse à mercê do nosso coração, se Deus nos deixasse vivendo conforme a vontade do nosso coração, nós jamais buscaríamos ao Senhor. Talvez fôssemos excelentes membros de igreja, talvez continuássemos dando os nossos dízimos, as nossas ofertas, participando de ministérios, envolvidos em 1001 coisas, achando que Deus estaria se agradando disso, com o coração completamente perdido. Mas o que Deus vê é a restauração do seu povo, e essa restauração passa por um novo coração. E esse novo coração, irmãos, não é obtido pela força do braço. Lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem cai, e Deus está ali agora falando ao coração de Adão, e trazendo a Adão as suas sentenças, as suas maldições, no que diz respeito agora como vai ser
vivida a vida do homem a partir dali. O homem que antes encontrava o significado da sua vida em Deus, ele vai buscar o significado da sua vida agora no trabalho, e ele vai penar, ele vai suar, para de repente, no final da sua vida, descobrir que passou a vida correndo atrás do vento, porque tudo o que ele queria era uma identidade, era um significado, e ele se esforçou, e ele batalhou, e não era só por causa da força que ele queria empreender, mas a própria criação que lutava contra ele, fez com que ele se desgastasse ainda mais. O desejo de ser pelas coisas que possui, o desejo de ser considerado pelos títulos que tem, o desejo de ser apreciado pela quantidade de dinheiro que se tem numa conta bancária, é o que passa a dominar o coração do homem. Esse homem, ele quer garantir a sua vida agora pela força do braço. E quando Deus então, ele diz assim, olha, o homem se tornou como um de nós, discernidor do bem e do mal, vamos expulsá-lo do jardim para que ele não estenda a mão e tente tomar pela força do seu braço da árvore da vida agora e coma e viva eternamente. Deus então expulsa o homem do jardim, porque Deus sabe, irmãos, que a justiça do homem, que esse desejo de justificação, ele acontece agora pela força do braço, não é mais confiando em quem Deus é, não é mais confiando no caráter de Deus, mas é na tentativa de esconder-se atrás de uma reputação por aquilo que eu posso fazer, por aquilo que de alguma maneira eu posso garantir. Então ele vai tentar lançar a mão da árvore da vida pela força do seu braço. Só que Deus faz questão de vestir o homem. Antes o homem tenta se vestir com folhas de figueira, ele tenta esconder a sua vergonha, só que Deus, ele faz questão de dizer, não é você quem se veste, quem lhe veste sou eu. Deus, ele mata animais ali, pega a pele dos animais e veste o homem. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Deus revela para mim e para você aquilo que é impossível a nós fazermos. Entretanto, nós tentamos todos os dias fazer, mas não conseguimos. Nós tentamos todos os dias esconder a nossa vergonha, nós tentamos todos os dias garantir a nossa salvação, nós tentamos todos os dias de alguma maneira fazer a vida valer a pena, mas Deus nos humilha por graça, mostrando que não somos nós, mas é Ele. É Ele quem humilha Adão, vestindo Adão, e é Ele quem por graça humilha Adão, tirando Adão do jardim do Éden, e colocando ali uma espada que se revolvia em fogo, para guardar a porta, o acesso ao jardim, à árvore da vida, porque Deus providenciaria um cordeiro para a justificação do homem. Amém, irmãos? Deus providenciaria na cruz do Calvário um cordeiro para si, e um cordeiro que satisfaria a sua justiça e a sua ira. E é exatamente isso aqui que Deus está anunciando, irmãos, pela boca de Sofonias. É como Deus passa a anunciar o Evangelho através de Sofonias, as boas novas. É assim que Deus anuncia. Então, a salvação do povo, e aqui entenda o povo como sendo tanto o povo de Judá como os gentios, e é por isso que nós lemos Apocalipse capítulo 5 no início do culto, porque lá João diz que gente de toda tribo, povo, língua e nação estarão diante do Cordeiro Santo de Deus, e é exatamente essa imagem que passa na mente de Sofonias aqui. Então nós temos uma dupla profecia aqui. Essa profecia do versículo 8 ao versículo 20 diz respeito sim ao retorno de Judá após os 70 anos de cativeiro. Eles retornariam para a terra prometida, eles retornariam para a casa do Senhor, para a terra que o Senhor havia prometido aos seus pais. Essa profecia tem a ver com esse retorno. Entretanto, irmãos, essa profecia aponta para uma realidade futura, para além daqueles 70 anos de cativeiro, aponta para uma realidade onde povos de toda língua, tribo e nação entrarão no descanso de Deus, na terra de Deus, saindo desse cativeiro em que vivem, para sempre diante do Senhor. Então Sofonias, ele faz questão de relatar aqui que Deus purificará um povo para si, dará ao seu povo um novo coração. Observe do versículo 8 até o versículo 13. Primeiro ele fala aí da ira de Deus, o finalzinho do versículo 8,
Ele diz que juntará todos os povos, irá congregar todos os reinos, para sobre eles fazer cair a sua maldição, que tem a ver com o furor da sua ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. A ira de Deus tem a ver com o fogo do seu zelo, que é o processo de purificação de Deus. Nós sabemos que o fogo, ele tem uma imagem na palavra de Deus. A imagem do fogo é uma imagem de purificação. E aqui Deus faz questão de dizer que o zelo, o fogo do seu zelo tem a ver com a sua ira. E irmãos, aqui Deus não está falando ou se referindo aos povos que não serão salvos, mas ao povo ou ao seu remanescente fiel, que é gente de toda tribo, povo, língua e nação, mas que faz parte do povo de Deus. E todos nós passamos por esse processo. Em Cristo Jesus, nós somos batizados como que pelo fogo. E passamos por esse processo de purificação em Cristo Jesus. Como resultado disso, o versículo 9 diz que darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Veja só, não mais lábios que pronunciem o nome dos ídolos. Não mais lábios soberbos, arrogantes, que de alguma maneira se arvoram nas suas vaidades, que dizem assim: olha, eu me orgulho porque eu sou bom, sou eu que consigo, sou eu que faço e aconteço. Mas é um povo agora de lábios puros, que não servem mais os ídolos, mas que servem e invoquem o nome do Senhor. Versículo 10, da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a minha filha, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. E no versículo 11 ele diz que a vergonha será removida do meio do povo, as obras rebeldes, as obras soberbas, os caminhos que sem Deus, eles são arrogantes pretensões. Ele diz que removerá o soberbo e nunca mais o povo de Deus se ensoberbecerá no seu santo monte. E a soberba, irmãos, como já falei, consiste nesse caminho do coração, em tentar conquistar a vida pela força do braço, em tentar de alguma maneira fazer valer a vida, ou se apossar da vida de Deus pela força do braço. Esse é um caminho de soberba, porque ele não reconhece a Deus. Esse caminho de soberba aponta para si. E esse caminho de soberba, ainda que pronuncie o nome de Deus e frequente os cultos, é um caminho que usa a Deus como um ator coadjuvante, ou aquele que simplesmente assina o cheque que eu preencho. E aí o versículo 12 diz: veja a diferença da soberba agora, desse caminho de justificação pessoal, desse caminho de idolatria. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde, que confia em o nome do Senhor. Veja a diferença, veja o contraste aqui, entre a soberba, entre aqueles que são arrogantes, pretensiosos, rebeldes. Deus diz que esse novo coração consiste em um povo modesto, humilde e que confia no Senhor, que crê no Senhor, que depende do Senhor, que espera no Senhor, que não é levado pela enxurrada da visão desse século, mas que depende de Deus, confia em Deus, crê em Deus, anda com Deus. A sua salvação pertence a Deus. Não é algo que eu ajudo Deus nesse processo, nem é algo onde eu mesmo assumo esse processo, mas é algo onde eu dependo da obra perfeita de Deus, onde eu confio em Deus, não só para a minha salvação, irmãos, mas eu confio a minha vida a Deus. Eu entrego, porque eu tenho a convicção, irmãos, que Ele entregou seu Filho por mim. Eu tenho a convicção de que Ele me deu do bem mais precioso que Ele tinha, a salvação em Cristo Jesus, que nada pode me arrebatar das suas mãos. Isso gera confiança no meu coração para depender de Deus. Isso vence o meu coração. É interessante que mesmo crendo nisso, nesse processo de caminhada, nós precisamos ser lembrados disso constantemente. Nós precisamos disciplinar o coração,
nesse processo de lembrança da obra de Cristo constantemente, porque, irmãos, quando perdemos a obra de Cristo de vista, o nosso coração vai querer se levantar, vai querer de alguma maneira assumir a prerrogativa de que a vida, ela pertence a nós, e não pertence, irmãos. E a gente tem que aprender a dizer isso não só da boca para fora, mas aprender de coração a confiar em Deus, a saber que temos um Deus, irmãos, que cuida de nós, que age em meio a todas as coisas, seja aquilo que a gente considera como bênção, porque geralmente a gente considera como bênção aquilo que é bom, né? Ah, troquei meu carro, bênção. Ah, vou casar, bênção. Ah, meu emprego, o salário aumentou, é poder de Deus. Mas quando a doença vem, é bênção também, irmãos. Quando a porta se fecha, é bênção também. Quando as tribulações chegam, é bênção também, porque a nossa vida, ela não está jogada ao acaso. A nossa vida, ela não está nas nossas mãos. Tiago faz questão de dizer na sua carta: olha, vocês se avoram, vocês se alegram, rejubilam nas pretensões arrogantes de vocês, e isso é pecado, isso vem do maligno. Vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. A nossa vida, irmãos, está na mão de Deus. Esse sopro, esse vapor, essa neblina está nas mãos do Criador de todas as coisas, irmãos. C.S. Lewis diz que o problema não são os nossos desejos. Um amigo meu estava citando essa frase para mim um tempo atrás. Mas o problema é porque nós desejamos pouco, nós desejamos mal. A gente quer ser imagem da criatura. A gente quer ser imagem de ídolos. Deus nos chamou para sermos imagem dele, irmãos. Não é da criatura, é do Criador. Nós não estamos lançados, entregues nas mãos das criaturas, dos sistemas desse mundo, mas a nossa vida está nas mãos de Deus, do Criador de todas as coisas. Irmãos, ou a gente pede a Deus para que isso desça para o coração da gente, e se despoja ou abre mão dessas roupas que não nos cabem mais, ou a gente vai viver, irmãos, como os incrédulos vivem, presos a esse sistema. E eu digo a você, é uma luta constante contra a ansiedade, porque todos os dias, irmãos, a necessidade bate a porta, o tempo bate a porta, as coisas batem a porta e vêm cobrar a gente. Todos os dias, irmãos, todos os dias chega lá batendo a porta, o sofrimento, alguma coisa do tipo. E dizem, oi, som, oi, som, oi, som, está saindo, acho só aqui, oi, som. Oi, vou tentar com esse aqui. E dizem para mim e para você, todos os dias, que de alguma maneira nós estamos por conta própria. Dizem para mim e para você que se nós não fizermos, ninguém será por nós. Você é responsável, você pai de família, se não for você a fazer, ninguém vai fazer por você não. E o pior é que nós passamos essa mentira para os nossos filhos. Você precisa fazer para ser alguém na vida, você precisa batalhar, você precisa estabelecer o seu caminho. Irmãos, a gente não estabelece nada, e é isso que Deus está ensinando ao povo. E o coração que Deus vai dar ao povo é um coração modesto, é um coração humilde. E é tão bom, irmãos, quando o cativeiro vem e a gente aprende. É tão bom quando a disciplina vem e a gente aprende. Sabe por quê? A gente fica pianinho, a gente fica humilde, a gente fica disposto a lavar convés de navio, a descascar batata, a fazer qualquer coisa, porque é essa posição, irmãos, que Deus quer de nós. Deus não chamou para si senhores, Deus chamou para si servos.
por isso que o apóstolo Paulo olha e diz assim: olha, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Para mim mesmo, ela não tem valor nenhum. Não tem valor. Ela só é preciosa se eu completar a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para anunciar o evangelho da graça de Deus. É por isso que quando os judaizantes, arrogantes, soberbos, chegavam lá na igreja de Filipos e apresentavam o seu pedigree gospel, dizendo assim: olha a minha linhagem, olha o que eu sou. Paulo vai dizer assim: se tinha alguém aqui que poderia apresentar uma ficha, um currículo bem recheado, bem soberbo, esse alguém era eu. Mas o que antes para mim era lucro, era arrogância, era soberba, era a famosa carteirada, era o meu ministério e ninguém mexe nele, isso eu considerei como perda, por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Humilde, modesto, que confia no nome do Senhor. Ele traça agora o versículo 13, um paralelo com o versículo 5. Veja só: os restantes de Israel não cometerão iniquidade. E no versículo 5 ele diz: o Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. De igual modo ele faz com o versículo 17, ele diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti. E ele mostra com isso que tanto esse povo passa a ter um novo coração e não mais viver na iniquidade, porque ele aprende de Deus, ele confia em Deus, ele se humilha ao ponto de depor as suas armas, de despojar, de renovar a mente e de passar a viver uma nova vida, novos hábitos, por conta dessa obra perfeita de Cristo. Não é que eles não pecarão mais, mas eles não mais viverão na iniquidade, porque eles conhecem a Deus. Não há mais a soberba, a arrogância no coração de dizer eu me garanto, mas agora eu confio. Eu confio. Então, no versículo 14 até o versículo 20, ele passa a trazer um hino. E é um cântico, é uma poesia que nós temos aqui. Do versículo 14 ao versículo 20, ele diz: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Irmãos, é como se Sofonias estivesse dizendo assim: olha, sabe o que é que eu estou vendo lá na frente? Eu estou vendo essa redenção que Deus vai efetuar sobre o povo, e isso é motivo de alegria, irmãos, é motivo de regozijo, de grande alegria e de todo o coração. Então alegre-se, mas não é qualquer alegria, é uma alegria de todo o coração. E para essa alegria, irmão, ser de todo o coração, essa compreensão, essa consciência da obra de Deus precisa descer o coração. Porque, irmãos, um coração grato, um coração que se alegra na obra do Senhor, é um coração que crê plenamente na suficiência de Cristo e na sua insuficiência. Enquanto nós de alguma maneira crermos na nossa suficiência, jamais teremos um coração grato, um coração pleno. Mas quando nós declaramos a nossa falência, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, e percebemos em Cristo todo o seu poder, toda a sua suficiência, toda a sua capacidade, irmãos, o nosso coração se alegra, e é uma exultação humilhante, porque não é uma exultação fruto da soberba do eu conseguir, mas é uma exultação que humilha o nosso coração, apontando para a conquista de Cristo. Logo é Cristo dizendo: você não venceu, você não pôde, mas eu venci, eu posso. E a gente passa a se alegrar na suficiência de Cristo, a gente passa a exultar de todo o coração na suficiência de Cristo, que venceu o nosso coração, que venceu o nosso pecado, que nos redimiu, que nos tirou da cova, da sepultura, da morte eterna para a vida eterna. É a obra de Cristo, irmãos.
É o que ele aponta aqui. Deus vai formar esse povo para si. Então canta, rejubila, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Exulta. Irmãos, exultação, alegria é o que falta no nosso meio. Nós somos frios, irmãos. E não é porque a gente não grita, não é porque a gente não pula, não é por causa disso não, mas é porque a gente não compreende profundamente a obra de Cristo. Nós somos tristes, irmãos, porque não compreendemos plenamente a obra de Cristo, e a gente vive correndo atrás de outras obras que possam de repente trazer algum significado para a nossa vida, mas jamais trarão. São cisternas rotas que não retêm água. Mas quando nós, irmãos, temos essa consciência do Espírito, daquilo que Jesus fez na cruz, e que tomou para sempre o meu coração, de modo que eu sou dele, ele é meu pela conquista dele, não pela força do meu braço, o meu coração se regozija, se alegra, exulta, celebra a Deus de todo o coração. Irmãos, isso é o poder do Espírito. É por isso que Paulo diz, ou Jesus diz: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Veja, irmãos, não são mais testemunhas de si mesmo, mas passam a ser testemunhas do Senhor, porque esse poder do Espírito, irmãos, é quem faz o coração viver, é quem renova a mente, é quem nos dá uma nova expectativa, nos dá uma viva esperança, é quem nos traz de volta para Deus. É essa vida no Espírito, irmãos, porque o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, é esse o poder da ressurreição que opera em nós, que traz essa vida, irmãos, que faz-nos perceber que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, que faz-nos perceber que esse mundo não tem um fim em si mesmos, que os epicureus e que os estoicos estavam errados quando pregavam que vamos comer e beber porque amanhã morreremos. Nós temos uma viva esperança, e se a nossa esperança em Cristo, irmão, se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Mas quando nós cremos na esperança trazida do céu em Cristo Jesus, o nosso coração se alegra, irmãos, porque aquilo que era impossível ao homem, Deus tornou possível por meio de Cristo, e nós temos a vida eterna. É por isso que esse cântico está presente aqui. Veja, o contexto diante de Sofonias não mudou, permanece o mesmo. As reformas nem sequer aconteceram. O cativeiro é certo, a sentença de Deus foi emitida, mas o coração de Sofonias aqui agora está cheio de esperança no Senhor. Porque o que Deus está dizendo aqui é que há esperança para o seu remanescente. Ele tem um tronco, ele tem um remanescente, ele tem uma raiz, ele tem um povo, e esse povo voltará para a terra. Assim como hoje o seu povo chegará em casa, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Irmãos, nós temos esperança, nós temos vida eterna, nós estamos voltando para casa. Nós somos o povo da aliança, irmãos. O Senhor afastou as sentenças, e aqui, em que consiste esse cântico? Veja, primeiro, o Senhor afastou a sentença que era contrária. Qual era a sentença? Ai da cidade opressora. O Senhor removeu a sentença que Ele mesmo emitiu, e essa sentença era justa, irmãos, mas a justiça dessa sentença agora foi satisfeita, não na fidelidade do povo, mas na fidelidade de Deus. Deus fez questão de satisfazer a sua sentença. Segundo, Deus lançou fora o inimigo. Deus lançou fora. E aqui nós temos essa dupla profecia mais uma vez. Deus retirou o povo do meio dos seus inimigos, dos seus opressores, mas ao mesmo tempo o Senhor lançou fora o nosso inimigo, o diabo. Deus lançou fora. Quando a gente olha agora, versículo 17, ou antes disso, o versículo 15 ainda, veja:
o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. E aqui nós temos 5 sentenças de Deus, de bênçãos de Deus agora, não mais de maldições sobre esse povo. Não mais de maldição sobre esse povo. Veja só a primeira: já não verás o mal, está aí no versículo 15. A segunda: serás salva. Versículo 17 nós encontramos isso: porque o Senhor é poderoso para salvar-te. Serás um deleite para o Senhor, Ele se deleitará em ti com alegria. Veja qual era o sentimento de Deus antes. Deus observava o pecado do povo, mas agora Ele está pensando: esse povo passou pela purificação, esse povo passou por todo esse processo, e agora esse povo se tornou um deleite para o Senhor. Também Ele diz que serás renovada no seu amor. Essa renovação da vida acontece no amor de Deus. E em último lugar Ele diz: serás um regozijo para o Senhor. Uma grande alegria para o Senhor. Não mais um motivo de disciplina, mas uma grande alegria para o Senhor. E ele finaliza com o versículo 19 e o versículo 20: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar, vos recolherei. E essa palavra recolherei é linda, irmãos, que é como a galinha que ajunta os seus pintinhos. Deus nos recolherá assim, debaixo das asas do Senhor. Aquela música, né? Debaixo de tuas asas sinto proteção. Seremos cuidados pelo Senhor. É como a galinha que ajunta os seus pintinhos e protege os seus pintinhos. Tenta se aproximar da galinha quando ela está protegendo os pintinhos, ou dos pintinhos quando a galinha está perto. Ela vai em cima. Eu já levei carreira de galinha assim, viu? Não é brincadeira não. Deus cuida de nós, irmãos. Naquele tempo eu vos farei voltar, vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Diz o Senhor. Abra sua Bíblia em Tito, no capítulo 2, 2 textos para a gente ler aqui, para finalizar, e a gente vê essa teologia bíblica sendo aplicada por Paulo, e depois eu quero mostrar a você por Pedro também. Existem outras passagens que falam sobre isso, mas eu vou mencionar aqui essas 2 passagens. Tito capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14. Tito 2, de 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito falando o que Sofonias acabou de falar para a gente. Abra lá agora na primeira carta de Pedro, texto bem conhecido, capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10. Você pode ler comigo esse texto? Primeira carta de Pedro 2, 9 e 10. Diz assim, todos juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Irmãos, nós temos essa viva esperança no Senhor. E como lemos aqui no início, nós finalizamos com a leitura desse texto, Apocalipse capítulo 5. A partir do versículo 9,
Vou ler aqui para você. Se o grupo de louvor já quiser vir para cá, Apocalipse 5, a partir do versículo 9. Veja a visão que Jesus dá a João lá no céu. Veja só. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus pôs nos nossos lábios um novo cântico, irmãos. O cântico da salvação. Por meio de Cristo Jesus nós temos paz com Deus. O inscrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. E hoje nós podemos adorar a Deus, celebrar o Senhor com alegria. Regozija-te, ó filha de Jerusalém. Regozije-se, Igreja das Graças. Regozije-se, alegre-se. O Senhor fez todas essas coisas. O Senhor nos redimiu para si e pôs nos nossos lábios um novo cântico, para que a gente celebre o nome do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Fique de pé, nós vamos orar e depois nós vamos cantar celebrando o nome do Senhor. Senhor, bendizemos o Teu nome, Pai, por Tua palavra. E porque lá no passado o Senhor usou homens como Sofonias, dentro de um contexto tão difícil, Senhor, de tanta idolatria, de tanto sincretismo, de tanta indiferença para com o Senhor, de tanta rebeldia. Senhor, nos nossos dias não é diferente, e a Tua palavra nos fala ao coração da mesma forma como foi falada no passado. E não queremos aqui ter um coração endurecido, Pai. Queremos perceber a obra completa, perfeita do Teu Filho naquela cruz e celebrar o Senhor Jesus pela nova vida. Senhor, renova o nosso coração, aviva o nosso coração, Pai. Não nos faz andar cabisbaixos, tristes. Não nos faz, Senhor, sermos tomados pelos cuidados desse mundo, Pai. Nos livra da ansiedade, da tentativa do coração que perde o Senhor de vista e que quer se assenhorar da vida, Senhor. Nos dá um coração que crê no Senhor, que espera no Senhor, que depende do Senhor, Deus. Nos livra, Senhor, dessas roupas velhas que muitas vezes insistimos ainda em vestir e não nos cabem mais. Nos leva ao despojamento, a nos despojarmos dessas coisas, a renovarmos a nossa mente com a palavra do Senhor, com a consciência, com o poder do Espírito, e a nos revestirmos do novo homem, segundo a imagem do Teu Filho. Ó Senhor, faz-nos ver o céu, Pai. Faz-nos perceber e ter a consciência de que não somos meros cidadãos recifenses, mas que somos concidadãos dos céus. Somos família de Deus, povo de Deus, que o Senhor nos tirou daquilo que não era povo e nos fez povo do Senhor, de que o Senhor tem uma aliança conosco,
e que nada nem ninguém poderá nos arrebatar das tuas mãos. Senhor, enche o nosso coração dessa viva esperança no Senhor, Pai. Faz-nos ultrapassar as barreiras dessa realidade e contemplar a tua face, Senhor. E assim termos o coração satisfeito, pleno no Senhor, para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor, irmãos. Louvar o seu nome.